Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Vocês não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. E no verso 20 diz: essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Santidade dos pensamentos. Qual que é o contexto, irmãos, deste texto? Jesus está discutindo com fariseus e mestres da lei, lá no verso 1. Qual que era a discussão entre Jesus e os mestres da lei e os fariseus? Jesus estava sendo acusado, ou seus discípulos estavam sendo acusados, de infringirem um mandamento, de transgredir um mandamento humano. Esta é a reclamação dos fariseus e mestres da lei. Os seus discípulos estão transgredindo uma tradição dos líderes, uma tradição humana. E qual que era essa tradição? Toda vez antes de fazer uma refeição, lavar as mãos num ato, num gesto cerimonial. Então eles estavam exigindo que os discípulos de Jesus também obedecessem ou cumprissem esse que era uma tradição. Preste atenção aqui, irmãos, era uma tradição humana. E aí Jesus responde àqueles homens nos versos seguintes, no verso 3 principalmente, dizendo assim: olha, por que vocês estão tão preocupados? Se nós estamos infringindo uma tradição humana, se vocês estão infringindo um mandamento divino. E esse é o contraste. Eles queriam que os discípulos e Jesus obedecessem, cumprissem uma tradição humana, mas eles não estavam obedecendo um mandamento divino. Pergunto aos irmãos, o que é mais importante? Tradição de homens ou mandamento de Deus? O que deve governar a nossa vida, a nossa conduta, é tradições humanas, uso, costumes, ou o mandamento de Deus, a palavra do Senhor? E fazendo então esse contraponto, Jesus vai declarar que o que contamina o homem não é o descumprimento daquela tradição humana, comer sem lavar as mãos. Quantas vezes nós já comemos sem lavar as mãos? Jesus vai dizer que o que contamina o coração do homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Conseguem perceber esse contraste, essa realidade que Jesus está trazendo ao nosso coração aqui nesta noite? Aqueles homens que estavam criticando Jesus e os discípulos por infringir uma tradição humana, eles estavam quebrando um mandamento divino, que era justamente não honrar o pai e a mãe. Você pode ler isso no verso 5, no verso 6, no verso 7. Porque aqueles homens, para não honrar, não sustentar os seus pais, eles declaravam que aqueles bens que os pais haviam deixado, eles consagravam a Deus, e ao consagrar a Deus, eles não poderiam mais lançar mão daqueles bens para sustentar os pais. Então os pais viviam abandonados. E aí Jesus fala assim: vocês são hipócritas, vocês são falsos. Vocês querem que nós guardemos uma tradição humana, mas vocês estão infringindo o mandamento divino. E aí então, a partir desse contexto, irmãos, Jesus lança esta palavra de sabedoria lá no verso 10, no verso 11, olha, escutem, ouçam. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca vai para o estômago, e aí nós já sabemos qual que é o resultado disso. Jesus então vai falar assim: o que contamina é o que sai pela boca, porque o que sai pela boca procede da onde? Do coração. E Jesus traz para nós uma lista aqui de coisas que saem do nosso coração, e é isso que nos torna pecadores.
É isso que nos torna impuros e indignos diante do Senhor. Então, meus irmãos, se nós queremos prosperidade, se nós queremos experimentar a glória de Deus, se nós queremos fazer sinais e prodígios, se nós queremos que Deus se manifeste no nosso meio, nós temos que olhar se nós estamos vivendo apenas tradições humanas ou se nós estamos vivendo à luz dos mandamentos divinos. O que está pautando a nossa vida? O que está conduzindo as nossas atitudes e as nossas ações? Qual que é o balizador da nossa fé? São tradições humanas, costumes, ou são os princípios da palavra de Deus? Nós temos que olhar para essas coisas, e nós temos que atentar para essas coisas. Quando nós vemos no profeta Isaías, no capítulo 59, verso 1 e verso 2, Isaías diz assim: o braço do Senhor não está encolhido. Ele diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos, que não possa ouvir. Então Isaías está dizendo: há um Deus que faz sinais, há um Deus que opera sinais, há um Deus que opera maravilhas, há um Deus que está de ouvidos atentos à nossa oração para atender e nos abençoar. E a pergunta é: por que então que eu não sou abençoado por esse Deus? O próprio profeta Isaías, no verso 2, ele dá a resposta. Mesmo Deus agindo e manifestando o seu poder, muitos não conseguem usufruir desse poder. E qual que é a causa? A causa é o verso 2, quando Isaías diz assim: as suas maldades separam vocês do seu Deus. Isaías diz: os seus pecados esconderam de vocês o rosto do Senhor. E ele completa dizendo: e por isso ele não os ouvirá. Irmão, se nós estamos em desacordo com a vontade de Deus, não adianta nós orarmos, não adianta nós clamarmos, não adianta nós fazermos coisas. Se nós não estamos andando em santidade diante do Senhor, Isaías diz: o rosto do Senhor vai estar encoberto. As nossas maldades fazem separação, e nós não vamos conseguir nos conectar diante do Senhor. Esta é a causa porque muitas das nossas orações não são atendidas. Esta é a causa porque muitos não conseguem sentir o poder e a graça de Deus. Este é o motivo pelo qual muitos não experimentam a soberania e o poder de Deus nas suas vidas, porque eles estão andando em desacordo com a vontade de Deus. Então, quando nós pensamos em santidade, em santificação, nós não podemos olhar apenas para atos, atitudes exteriores. Nós temos que olhar também, irmãos, para dentro do nosso coração, porque santidade começa cuidando da mente e começa cuidando do coração. E depois a santidade ela vai se externar nas nossas atitudes, nas nossas ações e nas nossas realizações. Conforme Mateus 15:19, o pecado ele começa onde? Ele começa a ser gerado no nosso coração e na nossa mente. Olha o verso 19: pois do coração saem os maus pensamentos. E aí ele faz uma relação de maus pensamentos que são pecados. Então tudo começa onde? Começa aqui, começa no coração, fruto de pensamentos. Ao ser alimentados, não geridos isso de acordo com a palavra de Deus, então esses pensamentos, esses maus desejos, eles se tornam em atitudes concretas, e aí nós estamos fritos, porque nós pecamos contra o Senhor. E aí o que nós temos que fazer? Colocar esses pensamentos, colocar essas atitudes debaixo do senhorio de Cristo. Colocar esses pensamentos e atitudes que não agradam ao Senhor, pregá-las na cruz. Pegar tudo isso que não agrada a Deus e cravar na cruz e deixar na cruz, ou seja, mortificar isso nas nossas vidas, para que nós possamos vencer então essa barreira e possamos ter a experiência de uma vida abundante, da presença de Jesus no nosso coração, do Espírito falando a nós de maneira extraordinária e sobrenatural. Se nós não olharmos para aquilo que está saindo de dentro do nosso coração, se nós não atentarmos para essas coisas, nós não vamos experimentar santidade. E aí tem um outro conceito que é importante: nós só vamos poder ser cheios de Deus se nós nos esvaziarmos de nós mesmos e das coisas do mundo.
Se nós estamos cheios com as coisas do mundo, se nós estamos cheios daquilo que não agrada a Deus, se nós estamos guardando as coisas do mundo, o lixo do mundo no nosso coração e na nossa mente, não vai haver espaço para sermos preenchidos com o Espírito e as coisas do Senhor. E isso tudo começa, meus irmãos, com uma atitude, uma entrega e uma plena convicção da nossa salvação. O start inicial, processo inicial para uma vida de santificação é plena convicção da salvação. E a pergunta nesse momento é: se você morrer hoje, você tem convicção de que você vai estar no céu por toda a eternidade com Jesus Cristo? Se hoje for o último dia da sua vida, se amanhã você acordar do outro lado dessa existência, você tem convicção, você tem segurança, você tem certeza, você tem essa paz de que você vai estar descansando com o Senhor? A santidade começa na evidência da convicção e da segurança da nossa salvação. Se nós não estamos seguros na nossa salvação, nós não vamos poder caminhar nessa jornada de santificação. Nós vamos sempre enfrentar essas dificuldades. O pecado, ele não pode tomar o nosso coração com a dúvida, porque a dúvida sobre a salvação é uma consequência, é um reflexo de pecado. Então, quando nós temos convicção da nossa salvação, nós vamos poder então descansar de que o Espírito Santo habita em nós, de que nós estamos salvos, seguros e transformados pelo sangue de Jesus, e isso vai nos dar o privilégio de podermos caminhar em santidade, em progredir para a santificação, porque nós aprendemos que santificação é um processo, a santificação é uma jornada, a santificação é uma caminhada, um passo após o outro, e essa jornada de santificação, ela começa com um relacionamento seguro diante do Senhor Jesus Cristo. Se você lê Mateus 7:23, você vai ver que Jesus diz assim: naquele dia muitos vão dizer que pregaram no meu nome, profetizaram no meu nome, curaram no meu nome, fizeram maravilhas no meu nome, mas Jesus vai dizer assim: eu nunca os conheci, afastem-se de mim. Se nós lermos João 7,13, nós vamos ver que Jesus fala que a salvação, a vida eterna é conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, é conhecer, é uma experiência, é uma realidade, é uma vida com o Senhor. A salvação é fruto desse conhecimento, e essa palavra conhecer, nós podemos compreendê-la no sentido de uma relação conjugal, de um caminhar, de um experimentar, de um desfrutar e de gastar tempo. Tem pessoas que só sabem coisas sobre Jesus, mas não conhecem Jesus como Salvador. Se nós lemos Romanos capítulo 8, verso 16, nós vamos ver que a certeza da salvação, ela passa por um coração que está genuinamente preenchido pela presença do Espírito Santo. Porque Romanos 8,16 vai dizer que é o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Irmãos, convicção de salvação não é arrogância. Ter convicção e segurança na nossa salvação não é se achar melhor ou mais santo que as outras pessoas, não. Ter segurança e convicção da salvação é fruto daquilo que o Espírito Santo, ele traz como garantia, porque a Bíblia diz em Romanos 8,16, que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele quem nos dá essa convicção, é Ele quem traz essa segurança a mim e a você. A ausência da salvação abre caminho para pensamentos impuros. A mente se ocupa com questões diárias, terrenas, trabalho, lazer, esporte, contas para pagar, dificuldades. Quando o nosso pensamento, o nosso coração, os nossos olhares estão apenas para as coisas terrenas, para as coisas materiais e passageiras, nós nunca vamos poder experimentar a verdadeira santificação que o Espírito Santo tem para nós. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 diz que nós devemos levar cativo todo pensamento para tornar esse pensamento obediente a Cristo. Nós podemos fazer isso. Nós temos que disciplinar os nossos pensamentos e deixar eles debaixo da autoridade de Jesus Cristo, para que esse pensamento cativo a Jesus Cristo, ele não dê portas abertas para que o pecado ele preencha e ele possa entrar no nosso coração. Nossas inclinações, nossas prioridades, nossas paixões, nossa alegria, nossa energia, nosso tempo estão mais voltados para as coisas celestiais ou para as coisas terrenas? O que ocupa a sua vida? O que ocupa o seu coração? O que ocupa o seu pensamento? São coisas desse plano, desta vida, ou são as coisas do Senhor?
Esse é um bom parâmetro, esse é um bom termômetro para medir se nós estamos de fato preenchendo o nosso coração com as coisas que vão agradar ao Senhor. Mateus capítulo 5, verso 28, Jesus fala que se olhar para uma pessoa do sexo oposto, desejando no coração, aquilo já é um ato de pecado, de adultério. Jó, ele descreveu no verso 1 do capítulo 31, que ele fez um acordo com os seus olhos, um pacto com os seus olhos, para não desejar as moças do seu convívio social. Então nós vemos que pensamentos libidinosos, pensamentos pecaminosos, olhares indecorosos, isso tudo pode abrir possibilidades de pecado. São como que janelas que se abrem para que o pecado possa entrar nos nossos corações. E por isso que é importante fechar essas portas, fechar essas janelas, não dar espaço para que o inimigo use isso como ferramentas de pecado. Hoje, meus irmãos, a televisão, hoje filmes, séries, redes sociais, são elementos que estimulam pensamentos. São elementos que estimulam olhares indecorosos. Se nós não olharmos, se nós não vigiarmos, se nós não estarmos atentos para essas coisas, nós vamos ser bombardeados com esses pensamentos. Os nossos olhos, conforme Mateus 6, 22 e 23, são as portas da nossa alma. Os nossos olhos são portas que permitem que coisas vão entrando na nossa mente, no nosso coração. E ao entrar, eles vão se alojar. E se eles se alojam no nosso coração, eles vão ser concretizados em ações e pecados. E como que a gente pode vencer esses pecados? Como a gente pode vencer esses pensamentos impuros e indecorosos? Enchendo o coração com a palavra de Deus. Salmo que nós lemos, 119, eu guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então quando nós esvaziamos os nossos pensamentos e o nosso coração desses pensamentos pecaminosos, e nós enchemos esse coração e esse pensamento com a palavra de Deus, nós estamos blindando a nossa vida de pecarmos contra o Senhor. Nós precisamos substituir esses pensamentos e preencher a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, no verso 1 a 3, e diz que nós devemos procurar manter o nosso pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. O Salmo 1, verso 2 diz que bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. O Salmo 119 que nós lemos, verso 15 e 16, fala que nós devemos guardar a palavra no nosso coração. Então, amados, se nós queremos santidade, se nós queremos uma vida pura, se nós queremos uma vida transformada, se nós queremos que do nosso coração, e dos nossos lábios não saiam coisas que vão desagradar ao Senhor, nós precisamos permear a nossa vida com a palavra de Deus. Nós precisamos encher a nossa vida com a palavra de Deus, lendo, refletindo, meditando, interiorizando a santa palavra do Senhor. Hábito de ler, o hábito de estudar, o hábito de meditar na palavra enche os nossos pensamentos com essa palavra. E essa palavra, uma vez permeando a nossa mente e o nosso coração, ela vai mover, ela vai disciplinar as nossas atitudes, ela vai conduzir a nossa rotina, ela vai nos dar resistência para a gente enfrentar e para a gente vencer as armadilhas de Satanás. Nós não podemos amar a Deus e negligenciar a sua palavra. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus e ao mesmo tempo podemos levar uma vida de plena santidade na presença de Deus. Se nós negligenciamos a palavra, nós estamos negligenciando o próprio Deus, porque o próprio Cristo é a palavra, Ele é o verbo encarnado para a nossa salvação. Outra coisa que é importante é cuidar dos nossos desejos egoístas. Nós temos que, irmãos, cuidar com esses desejos egoístas, que são apenas voltados para nós, desejos que estão voltados apenas para as nossas intenções, os nossos querer, os nossos desejos, pensamentos e desejos egoístas inadequados, são aquilo que ocupa a nossa mente e o nosso coração, mas que não estão voltados para as coisas do Senhor.
Quando nós olhamos apenas para o nosso umbigo, quando nós voltamos o nosso olhar para essas coisas terrenas, passageiras e momentâneas, isso são motivos egoístas. E é esses motivos egoístas que muitas vezes impedem as nossas orações, de elas poderem chegar ao trono da graça de Deus e serem atendidas. Quem fala isso é Tiago, lá no capítulo 4, no verso 3. Tiago fala assim: vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem mal para gastar nos seus prazeres e nos seus deleites. Uma oração egoísta, ela não vai ser atendida pelo Senhor. Mateus capítulo 15, verso 8 e verso 9, Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, se nós não estamos com os nossos pensamentos, com o nosso coração voltado para as coisas do Senhor, se as nossas intenções, se os nossos motivos são mesquinhos, egoístas, terrenos, interesseiros, irmãos, nós nunca vamos sentir a presença de Deus e nós nunca vamos experimentar uma verdadeira santidade diante do nosso Deus. Não devemos tratar Deus como um catálogo do Avon. Nós não devemos tratar Deus apenas como um supermercado. Nós não podemos tratar Deus apenas como uma prateleira, onde existem várias coisas, que quando eu preciso, eu vou lá e pego. A nossa relação com Deus não pode estar dentro dessa perspectiva. Eu estou doente, então eu vou lá e peço uma cura para Deus. Eu estou passando por um problema emocional, eu vou lá e pego uma cura emocional. Essa atitude interesseira, ela nunca vai agradar ao coração de Deus. A nossa relação com o Senhor não é a partir daquilo que eu necessito, de coisas para esta vida, de coisas materiais, mas a minha relação com Deus tem que ser a partir daquilo que Ele é, da santidade de Deus, do caráter de Deus, da sua infinita misericórdia e graça. É uma relação por amor, é uma relação por necessidade, não por interesse apenas. Hoje tem muitas pessoas que vão à igreja, vêm à igreja, que participam de uma igreja, pensando apenas em que Deus pode me abençoar, o que Deus pode me dar, qual a necessidade urgente que eu tenho e que Deus pode suprir. Então eu vou buscar a Deus por conta disso, e quando Deus responde e me dá aquilo que eu estou buscando, aí eu deixo de buscá-lo. Isso são pensamentos e motivos egoístas. Muitas pessoas oram e adoram com esses motivos egoístas. Como a gente descobre se um motivo é egoísta? Quando nós buscamos mais por aquilo que Ele pode fazer do que aquilo que Ele é. Quando nós nos relacionamos com Deus mais por aquilo que Ele pode fazer por mim, daquilo que Ele é e daquilo que Ele será na minha vida como Deus. Se os meus desejos são egoístas, eu não vou buscar glorificar a Deus. Eu não faço nada para a glória de Deus, eu não faço para honrar a Deus, para glorificar a Deus, eu faço apenas para me satisfazer. Não aceitar a vontade de Deus, quando essa vontade contraria a minha expectativa, esse é pensamento egoísta. Eu queria algo, mas Deus não me deu, porque Deus queria uma outra realidade para mim. Então eu me decepciono com Deus, porque a minha vontade foi contrariada e eu não me submeti à vontade de Deus. Isso é pensamento egoísta. Deixar a relação com Deus esfriar, quando as coisas não saem do nosso jeito. Eu busquei, eu fiz campanha, eu fiz jejum, eu fiz 40 dias de santidade, eu fiz 10 dias disso, eu fiz corrente, eu dei oferta, eu dizimei, eu jejuei e não alcancei aquilo que eu queria. Então, eu não vou mais buscar a esse Deus. Afinal, eu busquei e Ele não me deu, ou não saiu do jeito que eu queria. Isso é pensamento, isso é atitude egoísta, irmãos. Não separar o dia do Senhor para o Senhor, mas separar o dia do Senhor para mim. Quantos irmãos não estão hoje aqui na igreja? Porque hoje é o dia do Senhor, não é assim que a gente aprendeu? Domingo é o dia do Senhor. E quantos que tornam o dia do Senhor o seu dia? Fazem do dia do Senhor o dia para si. Vão passear, vão fazer qualquer outra coisa, saem, se divertem e não vêm para a igreja. Um domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, um mês, um ano, porque o dia do Senhor não é do Senhor, é dele. Isso é pensamento egoísta.
Então, meus irmãos, nós temos que fazer essa leitura. Se os nossos pensamentos, se as nossas intenções não são egoístas, se eles são egoístas, nós temos que romper isso hoje, em nome de Jesus. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para serem santos. A santidade não é algo que cai do céu. A santidade não é algo natural, algo que vai acontecer assim do nada. A santidade, ela é fruto de uma busca. E Hebreus fala isso: esforcem-se para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 João 3,3: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. A gente é muito bom para identificar pecados na vida dos nossos irmãos, mas a gente não é nem um pouquinho eficiente em identificar esses mesmos pecados nas nossas vidas. Nós queremos corrigir os nossos irmãos, nós queremos repreender o erro dos nossos irmãos, mas nós não olhamos para o nosso erro. Mas João diz: purifica-se a si mesmo. Eu não posso santificar, eu não posso purificar, eu não posso tornar ninguém mais santo, a não ser a mim mesmo, porque a santificação é uma busca individual e pessoal, é uma busca intensa, e essa busca intensa de santidade deve ser a nossa prioridade, deve ser o nosso foco, deve ser aquilo que ocupa o nosso tempo. Todo cristão deveria ter um propósito de buscar intensamente a santificação. A santidade é uma atitude mental e é uma atitude espiritual. Começa com esse desejo, começa com essa necessidade, começa com essa busca. A palavra grega para busca significa perseguir intensamente ou com paixão. Nós somos hábeis em lutar pelos nossos sonhos, nós somos muito dedicados em correr atrás daquilo que a gente quer. Nós movemos céus e terra para alcançar algumas coisas que nós queremos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na vida familiar. Mas será que nós temos esse mesmo empenho, essa mesma dedicação, essa mesma garra para buscar a santificação e agradar a Deus? Será, meus, que nós nos esforçamos tanto quanto para alcançar as coisas para esse mundo, para alcançar as coisas celestiais? Nós fazemos com a mesma intensidade, nós fazemos com a mesma dedicação, nós fazemos com o mesmo empenho? Se alguém está cheio do Espírito, haverá uma sede incontrolável de experimentar a santidade de Cristo em cada canto do seu ser. Tem buscado santidade? Você tem buscado a purificação? Você tem buscado na leitura da Bíblia, na oração, na sua vida de consagração, como meios para você alcançar a pureza e o crescimento? Nós temos buscado, meus irmãos, de fato, uma profunda e contínua vida de consagração, de oração, de jejum, de entrega, de renúncia, de santidade. A santidade é fruto de renúncia, meus irmãos. Nós só vamos poder ser santos se nós renunciarmos diariamente o pecado que combate em nós e no nosso coração. Pois é do coração, verso 19 de Mateus 15, que saem os maus pensamentos, os homicídios, o adultério, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. E essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não tornam o homem impuro. Que nós possamos buscar de todo o nosso coração uma vida de santidade. Por isso, para você refletir e agir, de que maneira você pode experimentar uma maior santidade? Pensa nisso nessa semana. De que maneira? Como? Qual o caminho? Quais as ferramentas? O que eu posso fazer para buscar uma santidade maior? Para subir um degrau, para galgar degraus nessa caminhada, nessa jornada de santificação. Meus irmãos, a santificação é um processo que vai levar a nossa vida inteira. A santificação é uma jornada que só vai ter fim no dia em que a gente deixar esse corpo corruptível. Enquanto nós estivermos apegados a esse corpo, ou dentro desse corpo, nesta vida, nós nunca vamos alcançar a plenitude da santificação. Agora, isso não é uma motivação para nos desanimar em continuar a buscar a santidade. Não, nós temos que buscar diariamente.
para galgar esse degrau na presença do Senhor. E a segunda reflexão é: eu quero ser santo mesmo? Eu tenho buscado isso? E se eu tenho buscado, o que eu estou fazendo para alcançar isso? Porque de nada adianta nós queremos ser santos, se não fizermos nada para alcançar a santidade. Se nós queremos um objetivo, se nós queremos alcançar algo, nós temos que caminhar pela estrada que nos leva até aquele objetivo. Que você possa buscar santificação, esse é o nosso desejo. É isso que nós queremos nesses últimos dias deste ano, levar você a compreender a necessidade de uma vida de santificação. E isso começa cuidando dos pensamentos, cuidando daquilo que está dentro do nosso coração. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Ela nos exorta, ela nos desafia, ela nos motiva. Deus, nós cremos sim que é possível uma vida de santidade. Nós cremos sim, Deus, que é possível uma vida de retidão. Nós cremos sim, Pai, que podemos viver uma vida transformada, livre do pecado, livre, ó Pai, das armadilhas, das amarras, dos engodos de Satanás. Nós cremos sim, Pai, que em Jesus nós podemos ter uma vida santa, pura, para podermos, ó Pai, nos apresentar diante do Senhor. Ó Deus, coloca no nosso coração a convicção da salvação, Pai. Possamos ter uma experiência com Jesus única, transformadora, real, para que nasça nesse coração essa convicção e o Espírito Santo testifique ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E a partir, ó Pai, dessa salvação, nós possamos caminhar nessa jornada da santidade. Ó Deus, cuidando daquilo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, as janelas, as portas que dão acesso ao nosso coração, à nossa mente. Nos ajuda, Pai, a filtrar aquilo que os nossos olhos veem. Nos ajuda, Pai, a filtrar aquilo que vai estar permeando o nosso coração. Nos ajuda, Pai, a encher esse coração com a Tua palavra, porque é nessa atitude que nós vamos, ó Pai, fechar as portas para o pecado. Nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda a caminhar em santidade, em retidão, com a palavra no nosso coração. Que nós possamos confessar, Pai, cada erro, cada pecado. Nós possamos admitir, Pai, as nossas falhas, porque isso vai nos levar, Pai, a um caminho de prosperidade, de bênção. A prosperidade, a bênção, a manifestação sobrenatural, os sinais, os prodígios, as maravilhas, isso, Pai, é consequência de uma vida de santificação, de retidão diante do Senhor. Não podemos pensar que, estando vivendo em pecado, o Senhor vai manifestar graça, poder e misericórdia a nós, porque o Senhor não vai fazer isso. Ó Deus, que o Senhor possa trazer essa santificação plena, completa, profunda, para que nós possamos então sentir e experimentar o agir do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, que nós não estejamos apegados a princípios humanos, que nós não estejamos apegados, ó Pai, a costumes humanos, a mandamentos humanos, mas que nós estejamos apegados, ó Deus, à Tua palavra, aos mandamentos dos céus, porque é esses mandamentos, é esta vida de retidão que vai nos dar a santificação. Que o Espírito Santo possa, Pai, trazer à nossa memória todos os pecados não confessados, e que nós possamos confessar a cada um deles, para receber o perdão e caminhar em santificação. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.